Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso único bispo e bom pastor das almas, das ovelhas que são do seu aprisco e que ouvem a sua voz, que são ouvintes e praticantes, do qual persevera segundo o Espírito, anunciando a verdade, do qual está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como ele nos tem dito, pela lei, todos tropeçamos de várias formas. Pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Pela graça sois cumpridores, mas também tem que ser com a fé participante do início ao fim. Porque se as obras, as suas primeiras obras eram justas e agora está vivendo injustamente, já não são possíveis de os justificar, porque se naufragou na fé. Porque obras de justiça juntamente com a fé perseveram caminhando junto, e essas obras só são possíveis produzir os bons frutos, produzir frutos dignos de arrependimento somente através dele, o autor e consumador da nossa fé, aonde através dele o universo se formou e nós contemplamos as obras de suas mãos e perseveramos dia após dia sendo justificados por ele, porque somente ele é santo, somente ele é digno de toda honra e de toda glória, para hoje e todo sempre. O seu sacerdócio é real, celestial, é eterno, da ordem de Melquisedeque, do qual nós nos anunciamos dia após dia. E até aqui nos sustentou ele em mais um final de semana que se finda, mais uma semana que se inicia. Bem-aventurados cujos de corações limpos que se apresentam diante do Deus eterno através das boas atitudes. Porque aquele que é somente ouvinte e não pratica, ilude-se a si mesmo, engana-se a si mesmo. Está escrito: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O qual João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque todos irão confessar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Não há nenhum que possa se ausentar, porque dele não se escapa e dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim nós temos que perseverar dia após dia, orando para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que venham alcançar a sabedoria, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra. Porque com o entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e está escrito: o fim é teme a Deus, a Cristo, e cabe a todo ser humano desviar do mal. Porque aquele que persevera segundo a maledicência colherá a sua própria maledicência. As suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças. Aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. As próprias concupiscências dos olhos, as orgias, os vícios, as bebedices, as glutonarias, tudo se semeia para a corrupção, para a destruição, e ainda não se alcança a salvação e a vida eterna se não encontrar o arrependimento, se não pedir ajuda para aquele que é o único mediador entre Deus e homens, aqueles que creem em seus deuses também, porque está escrito: aqueles que cultuam outros deuses, está escrito: não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que impuros não herdarão o reino dos céus, e a única forma de sermos santificados e purificados é através daquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Somente através da expiação, né, do sangue carmesim, e através de nova criatura, quando se nasce nova criatura, se crucifica as paixões da carne na cruz. E tem que perseverar, porque se alguém retrocede, ele não tem prazer nestes. A Bíblia diz que os homossexuais, né, também não herdarão o reino dos céus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. Tem que se sujeitar a Deus e a Cristo e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque muitos são os enganos, né? Muitos são os caminhos que levam à perdição. E assim ele acaba enganando a muitos. E se não houver o arrependimento, né, se continuar como escravo do pecado, não se alcança a libertação em Cristo, do qual ele nos liberta do mundo, e nova criatura é, e se vive não segundo amoldando ao mundo, mas sendo renovado segundo o seu Espírito Santo, segundo a sua força e o seu poder, resistindo ao diabo, sujeitando a Deus e a Cristo, do qual o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando se teme a Deus e a Cristo, se alcança a sabedoria, do qual é válida para salvar a sua própria vida, e após receber os dons espirituais, para anunciar aqueles que estão perecendo nas trevas. Temos que ser luz para aqueles que estão segundo as trevas, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, porque o salário do pecado é a morte, mas a salvação, o dom gratuito de Deus, é a vida com abundância e vida eterna. Aqueles que não passarão pela segunda morte, assim como Deus justificou a Cristo ressuscitando ao terceiro dia, assim no último dia, aquela hora que somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho que está com o julgamento sobre os seus ombros, ele justificará aqueles que perseveram santificando e purificando, aonde ele dirá: vinde benditos do meu Pai, a casa do meu Pai há muitas moradas, da qual ele disse: não se turbe o vosso coração. Mas temos que defender a coroa da vida até o fim, e aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei o direito de comer da árvore da vida e habitação na cidade santa, Jerusalém jubilosa, dos milhares e milhares de anjos. E assim nós perseveramos dia após dia, perseverando como ouvinte e praticante, ouvindo as advertências do Espírito Santo, do qual nós perseveramos no caminho, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita, através do Espírito reto e inabalável, rumo ao alvo que é Cristo, o mediador entre Deus e homens, do qual seguimos aquele que veio do alto dos céus e adentrou novamente ao alto dos céus, habitou com graça e sabedoria, fez grandiosos sinais, dos quais ele disse: se eu não houvesse vindo e feito as obras que eu fiz, não teria ninguém por culpado, mas como ele veio, ele diz: por esta palavra que eu vos tenho declarado nos últimos tempos, já estáis condenados aqueles que não perseverarem segundo os estatutos e mandamentos. Aonde a Bíblia diz em Malaquias: pode o homem roubar a Deus? Pois vós tem me roubados, nos estatutos e mandamentos. Em Apocalipse está escrito: todo aquele que acrescentar algo nesta profecia, eu lhe acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo, riscarei o seu nome no livro da vida. Como ele disse a Moisés: eu uso da misericórdia como quero. Ele é aquele que forma a luz, faz as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos.
Ele é aquele que permite o tentador, ele é aquele que faz adoecer, faz sarar, faz absolutamente tudo. E assim devemos perseverar segundo as obras de justiça, porque se não perseverar segundo a Cristo, grande é a queda e a ruína para aqueles que acabam rejeitando aquele sacrifício, aquele alto preço ali na cruz, da onde o salário do pecado é a morte, né? E muitos são os que estão segundo este caminho, que é o caminho que leva à devassidão. O que semeia segundo a carne, semeia para a própria destruição e ruína. Mas aquele que se arrepende e busca, porque Jesus ele veio buscar pecadores, ele não veio buscar justos. E aquele que reconhece que está perdido, ele o encontra, né? Mas se achar que não está perdido, como ele poderá ajudar? É necessário abrir o coração duro de pedra, né, que está petrificado pelos muitos pecados, aonde a Bíblia diz que um pecador, ainda que peque 100 vezes e ainda viva muito, né, da qual a Bíblia fala, o pecador, quando não vê logo ser castigado pelos seus muitos crimes, ele persevera pecando cada vez mais. Mas há esperança para aqueles que perseveram fugindo do pecado, aqueles que sujeitam a Deus e a Cristo e resistem ao diabo. Porque tudo se sucede a justo e injusto, mas há mais esperança para aqueles que perseveram na justiça. Porque bem-aventurados que têm sede de justiça e serão fartos. E em mais um dia, uma semana que se inicia, que a gente continue perseverantes na justiça, na equidade, né, adorando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Porque quando assim se persevera, ouvinte e praticante do Evangelho, há mais esperança, ouvindo as advertências do Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A unidade da fé, do qual ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só fé, num só Espírito, né, do qual ele levará a sua noiva. E está escrito também que nos últimos tempos, por acaso, quando ele viesse, encontraria fé na terra, né? Porque muitos naufragaram na fé. Muitos declaram a fé, mas por muitas vezes a sua fé está no paganismo, em outros deuses. Muitos declaram fé, mas não têm as obras de justiça, porque seguem entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. E temos que seguir o entendimento do alto, segundo Cristo opera em nós, para seguir na benevolência, porque muitos declaram fé, mas estão na maledicência, nas corrupções, e a sua fé é nula. A Bíblia diz que aquele que se considera religioso e não refreia a sua língua, a sua religião não tem valor nenhum real, né? Temos que ficar atentos, porque muitas são as ciladas. A Bíblia diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para os tolos do que para os insensatos. Porque o insensato muitas vezes é dogmático, acha que aquilo que ele sabe é que é o certo e segue segundo o espírito de erro, acumulando iniquidade sobre iniquidade. Já o tolo há tempo de, às vezes, de se arrepender e alcançar a misericórdia, de crucificar as paixões na cruz e nova criatura, né? Mas é necessário perseverar, porque senão se torna um insensato, se for somente ouvinte e não praticar. Muitas são as ciladas, o ladrão fica de redor procurando a quem possa tragar. Vigiai e orai sem cessar, porque os dias são maus, dias de esfriamento, de apostasia.
onde muitos estão sendo ceifados, muitos podiam alcançar a sabedoria do alto para que seus dias vão bens e longos nessa terra, mas continuam cada vez mais acumulando iniquidade sobre iniquidade. E grande é a queda e a ruína, né? Porque se persevera segundo o erro, se persevera amoldando segundo o padrão deste mundo, e na verdade temos que apegar ao bem e odiar o mal. Temos que aborrecer o mal a todo momento, né? Temos que acautelar daqueles que ensinam heresias, né? Aqueles que, ao invés de aproximar o povo de Deus, têm distanciado cada dia mais. Por isso, ficai alertas e vigilantes, segui o único bispo e bom pastor de nossas almas, que é Cristo Jesus. Aprendei do alto, né? Porque aquele que aprende do alto, e jamais ele é enganado. Ele, se através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à vossa fé, ele alcança o discernimento, ele examina os espíritos e discerne entre o bem e o mal. E assim, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.